Ô, glória. Abra comigo a sua Bíblia em João, no capítulo 4. João está aí bem pertinho de você, perto de Apocalipse, perto de Apocalipse, perto, depois de Gênesis, né? Bem depois de Gênesis. João, capítulo 4. Quem achou diz amém, quem não achou diz tribulação, quem não tem Bíblia diz socorro. Senta aí perto do irmão. João capítulo 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para Galiléia. Era-lhe necessário atravessar as províncias de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde pois tens água viva? És tu porventura maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem assim como seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede, mas aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui para buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e este que agora tens não é teu marido. Não, isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quanto a mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será porventura este Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Abençoa, Senhor, a tua palavra, e em nome de Jesus, faze uma palavra específica para nós. Fala o nosso coração por amor da tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Quero continuar falando um pouco naquela linha de crescimento. Deus deseja o nosso crescimento. Se nós não crescermos, nós nunca vamos assumir aquilo que Deus tem para nós. O diabo quer nos manter naquele lugar de nanismo espiritual. O diabo quer fazer com que nós nos tornemos crentes velhos, dando carteirada, dizendo: eu já tenho 30 anos de crente. Mas que não estamos crescendo em direção a amar mais, servir melhor, perdoar mais. Nós não estamos crescendo em direção a nos tornarmos verdadeiros discípulos do Senhor. O diabo quer nos manter neste lugar porque a palavra do Senhor diz que não há diferença. Diz a Bíblia que não há diferença entre um escravo na casa e um filho que não cresceu. Porque enquanto o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, antes é levado por tutores e curadores, até alcançar a idade. Sendo dono da herança, ele não desfruta. E muitas pessoas vão viver a vida cristã sendo crianças em Cristo.
Porque, na realidade, na vida natural, o tempo da infância passa, porque nós estamos regidos apenas pelo tempo cronos. Mas no mundo espiritual, o crescimento espiritual não é por tempo. Uma pessoa pode ficar muito, muito tempo e apenas se tornar velho. E aprender a falar o evangeliquez e andar dentro de uma religiosidade e não estar crescendo. Podemos confundir pessoas que sabem tudo da Bíblia com pessoas que cresceram. Podemos confundir pessoas que têm dons espirituais com pessoas que cresceram. Isto pode não ser verdade. E eu gostaria de mostrar para vocês 4 lugares onde o inimigo tenta impedir o nosso crescimento. 4 estratégias do inimigo, 4 artimanhas do inimigo para que você não cresça. Ele quer te manter na terra do nunca, lutando com o Capitão Gancho, recebendo pozinho do sininho, voando pelo espaço e não crescer nunca. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A palavra do Senhor diz que Jesus chegou em um poço e ele se assentou porque estava cansado do caminho. E a palavra do Senhor diz que veio uma mulher samaritana tirar água e ela chegou e encontrou-se com Jesus. E quando Jesus falou com ela, me dá de beber, ela respondeu, como sendo tu judeu, fala comigo que sou mulher samaritana. Bom, eu queria dizer para você que o primeiro aspecto, o primeiro ataque do diabo para o seu crescimento é te impedir de receber de Jesus. Todo crescimento é processual, mas essa mulher teve um crescimento extraordinário porque ela teve um profundo encontro com Jesus. Ela teve uma experiência tão profunda com Jesus. E quando nós temos um encontro com Jesus através do seu Espírito Santo, nós podemos ter um crescimento muito, muito além do normal. Mas a palavra do Senhor registra que existe uma forma do diabo operar que ela até, no nosso modo de entender humano, ela é até incoerente. A Bíblia diz que Abraão foi habitar na terra dos filisteus, na terra de Sicar. E a Bíblia diz que, quando ele estava na terra dos filisteus, ele cavou alguns poços, e os filisteus entulharam os poços. Quando Isaac voltou para aquela terra, ele começou a cavar os poços outra vez, os poços que o pai tinha cavado e os filisteus tinham entulhado. É totalmente incoerente pensar que alguém entulhe um poço, porque o poço era sinônimo de riqueza. Essa cidade estava edificada em torno de um poço. Quem tinha água tinha riqueza. A maior riqueza daquela região é a água. E é interessante que os filisteus não se apropriaram do poço, eles entulharam o poço. E quando eles entulharam o poço, eles não estavam nem querendo beber da água, eles só queriam que ninguém bebesse. Eles nem queriam toda a prosperidade que um poço podia gerar, eles queriam impedir que alguém fosse próspero. Sabe, queridos irmãos, isso relata um aspecto do mundo espiritual. É quando o diabo torna poços entulhados ao nosso redor, para que nós não sejamos abençoados e não experimentemos crescimento. Então imagine, o irmão vem pregar aqui no púlpito e você diz assim, hoje não é o pastor William, não gosto, hoje eu nem queria ouvir essa mensagem. E de repente Deus está falando tão tremendamente com você, mas o seu coração está fechado, porque Ele é para você um poço entulhado. E você diz, eu não recebo. Sabe o que Jesus diz quando aquela mulher diz, como você fala comigo? Ela diz, se tu souberas quem é o que fala contigo. Você já imaginou se você entendesse quem está por detrás daquele irmão, sendo usado para liberar uma palavra de vida para você? Mas esse não é o maior problema. O maior problema é quando o pastor William sobe e você diz, hoje é o pastor, eu não queria ouvir. A maior estratégia do diabo para impedir o seu crescimento é colocar mágoa no seu coração com a liderança. É entulhar o seu coração. É fazer com que, olhar ao redor, você veja tanto poço fechado. Sabe o que é entulho? É aquilo que não presta. Ele não foi tampado, ele foi entulhado. Ele foi posto nele aquilo que ninguém quer, resíduo, resto. Às vezes nós estamos olhando ao redor, tem tanto entulho, nosso coração está entulhado em relação às pessoas. E as pessoas estão entulhadas para nós. Desta fonte eu não bebo, deste poço eu não bebo, ali eu não tomo água. Se tu soubesse
quem é o que fala contigo. Quando o diabo entulha um poço, ele rouba de você uma riqueza, ele rouba de você uma provisão de Deus, ele rouba de você um milagre, ele rouba de você um encontro com Jesus. Aquela mulher estava diante do poço, mas para ela Jesus era um poço entulhado. Não era um bom dia para beber daquilo que Jesus estava oferecendo. E muitas vezes nós estamos assim, fomos sendo cheios de entulhos, enchemos do entulho da crítica, enchemos do entulho da mágoa, enchemos do entulho das feridas, e quando nós olhamos para a igreja, nós não conseguimos ver mais nada a não ser poços entulhados, e de repente a gente diz, meu Deus, não está fluindo mais, não está acontecendo mais, meu Deus, eu não consigo mais receber, mas Jesus continua sendo o Senhor, e Ele continua querendo liberar sobre a sua vida. O que nós precisamos fazer não é querer mudar a vida dos outros, é limpar o nosso coração, porque toda vez que o poço lá está entulhado, o lugar onde o diabo jogou o entulho, na verdade foi no poço do nosso coração. Só nós podemos liberar o nosso coração para que haja crescimento. Só nós podemos liberar a nossa alma para receber o que Deus está falando através da nossa liderança. Quando um homem perde o princípio de liderança, ele perde o favor de Deus. Se não há uma mão de autoridade sobre a sua vida, você perdeu o favor de Deus. Favor. Porque a palavra do Senhor diz que Deus iria enviar o maior homem nascido de mulher, chamado João Batista. Sabe quem foi João Batista? Aquele menino, filho de um sacerdote, chamado Zacarias, que ao entrar no lugar santo, encontrou com um anjo que diz para ele, ouvimos a sua oração, o céu ouviu, você vai ter um filho, e ele vai se chamar João. E aí então Zacarias não acreditou e por causa disso ficou mudo. Todo mundo esperava que esse menino viesse a ser o maior sacerdote em Israel. Todo mundo esperava que esse menino viesse a ser muito especial em Israel. Aqui no Brasil, quando nasce uma criança, ele ganha as duas primeiras roupas. A primeira roupa que uma criança ganha é um pagãozinho. Porque nós somos de um conceito que uma criança deveria ser batizada bem novinha. Como ela ainda não foi batizada, ela é pagã. Por isso ela veste um pagãozinho, porque ele é um pagãozinho. Não é um cristãozinho, ele não nasce cristãozinho, nasce pagãozinho. Segunda roupa que ele recebe, o que que é? Uma camisa do Galo. Aí o cara, isso é camisa do Galo pequenininha, vende, é uma coisa impressionante. Tem gente que coloca a camisa do Cruzeiro, mas o menino fica chorando, uma luta. Até acostumar com aquilo, vai acostumar lá para os 15 anos. Estou brincando, irmãos, estou brincando. Eu sou cruzeirense também, tá? Atleticano cruzeirense. Olha, eu queria até pedir os cruzeirenses aí, eu só tenho camisa do Galo, porque o povo acha que eu sou atleticano, eles só me dão camisa do Galo. Me dá uma camisa do Cruzeiro que eu vou usar. Porque eu não quero saber desse negócio de falar que pastor tem time. Pastor não tem time. Pastor está mais para pagãozinho do que para time. Então, aquele menino nasceu e lá em Israel era diferente. Lá em Israel, eles queriam colocar nele uma roupinha sacerdotal. Um pequeno éfode sacerdotal, como fazia a mãe de Samuel, que mandava um éfode sacerdotal para ele todo ano. Colocar nele uma roupinha com urim e tumim. Queriam colocar nele uma mitra sacerdotal e vestir ele de sacerdotinho. Mas o João Batista cismou com uma roupa de camelo, colocou um cinto e foi para o deserto comendo gafanhoto e mel silvestre. Estava todo mundo desesperado. Meu Deus, o menino desviou. Mas sabe por que João Batista, ele foi considerado por Jesus o maior homem nascido de mulher? É porque não havia no planeta Terra nenhuma pessoa que tivesse autoridade espiritual para ser mão de autoridade humana sobre Jesus. Jesus veio para cumprir toda a justiça, e ele precisava começar o ministério dele debaixo de uma autoridade espiritual humana. Não havia nenhum. A religião estava contaminada, o sacerdócio estava contaminado, mas então apareceu João pregando no deserto. E João Batista foi a mão de autoridade.
Quando você recebe uma mão de autoridade, Deus está decretando crescimento para você. Quando você entende o princípio de autoridade, Deus está decretando crescimento para você. Porque eu não sou maior ou melhor que os meus discípulos, eu só estou num lugar de autoridade. Autoridade não são pessoas, são lugares. A Bíblia diz que não há autoridade constituída por Deus, e não quer dizer que foi Deus que colocou o fulano na presidência, que colocou o ciclano em tal lugar. Não, não, não. Quer dizer que foi Deus que colocou a autoridade no lugar da presidência. Quem está naquela cadeira está num lugar de autoridade. E quando ele sai daquela cadeira, ele é despido de autoridade. A autoridade está no lugar. Eu só sou autoridade porque Deus me colocou num lugar de autoridade. Eu poderia ser discipulado por todos os meus discípulos, e a maioria deles, se não todos, são melhores do que eu. Mas Deus me colocou no lugar de autoridade. Feliz de quem entende o que é isso. Porque quando você entende isso, você está sempre bebendo da fonte que é Jesus. O diabo não consegue entulhar o poço de quem sabe o princípio de autoridade. O diabo não consegue entulhar o poço de quem entendeu o princípio de autoridade. Toda vez que entra uma sujeira, vem o seu líder e arranca aquela sujeira, porque você vai abrindo e jogando para fora. E tem sempre água fresca jorrando ali. Segunda coisa que o diabo usa para nos impedir de crescer. A segunda coisa que o diabo usa para nos impedir de crescer é a nossa cultura e a nossa tradição. O diabo quer que nós fiquemos aprisionados. Meu pai Jacó me falou assim, minha mãe me deu isso, foi dessa maneira, foi desse jeito. Quem sabe você tem vivido a vida cristã baseado numa cultura. Outro dia eu estava ouvindo a Dani pregar no Congresso de Mulheres, não sei o que eu estava fazendo lá. Cheguei na hora do almoço. E a Dani estava falando. Fomos almoçar umas 3 da tarde, eu acho. Mas eu sei que foi maravilhoso. E a Dani estava falando assim, não é de berço, é de joelho do chão. Talvez você não tenha um berço, irmão. Talvez você não veio de um lar todo ajustado. Talvez você não teve um pai e uma mãe com curso superior. Talvez sua mãe não sabia conjugar os verbos, mas tinha caráter. Mas mais importante do que isso é que você hoje tem um Pai celestial e você tem condição de receber dos joelhos no chão. Diz, Senhor, eu quero vida nova. Porque muitos de nós nos convertemos e a nossa família fica triste. E tem gente que fala, olha, não é assim. E tem gente que fica contra. E você diz, eu sou o único evangélico na minha casa. Minha família está triste. Minha mãe pensa que eu estou desonrando ela. Meu pai ficou magoado. Minha mãe diz que eu estou desonrando a memória do meu avô. Você é a porta da graça na sua casa. Deus te levantou para dizer, eu conheci a verdade, porque eu encontrei com o Messias, e agora eu tenho direito de crescer, porque o meu pai e a minha mãe vão saber dessa verdade, e eles vão ler na minha vida, que eu não sou um filho que desonra, eu não sou alguém que desonra a minha casa e a minha família, eu tomo bênção ao meu pai, eu tomo bênção à minha mãe, eu honro a minha casa, eu honro a memória, eu falo com meu pai com respeito. E quando você estiver fazendo assim, você vai ter o privilégio de ver sua família mudada. Encontrei com meu pai esses dias, fiquei muito chateado. Ele está mais novo do que eu. Ele está tomando uns remédios para crescer cabelo, uma coisa impressionante. Faz ginástica toda manhã. Eu acho que ele está competindo comigo. Ele casou com uma mulher da idade da minha esposa. Eu não sei o que está acontecendo com meu pai. Mas você é muito mais linda, muito. Eu encontrei com meu pai e eu estou cada dia mais impressionado como ele vem crescendo, como ele está tão parecido com Jesus. E ele disse, eu fico com o meu Espírito Santo toda manhã, de madrugadinha eu estou lá pedindo, me faz mais manso, me faz diferente. Meu pai cada dia melhor. Sabe por quê? Porque um dia nós apresentamos para ele uma porta que ele achou indesejável, mas nós insistimos. Nós somos filhos que honramos nosso pai. Irmãos, nós somos 5 filhos homens, nós nunca levantamos a voz para o nosso pai. Nós honramos. E sabe, queridos, nós aprendemos a honrar o nosso pai. Eu tive o privilégio de batizá-lo. Ele dizia que era uma vergonha, mas um dia ele desceu nas águas batismais, porque nós honramos o nome do Senhor
e fomos filhos, que deixou a porta aberta para receber da água. Aquela mulher falou, olha, eu tenho uma tradição, eu sei que meu pai Jacó, eu aprendi a adorar no monte, eu não sei se eu vou conseguir mudar tudo isso. Ele diz, vocês adoram o que não conhecem, a salvação vem dos judeus, é tempo de uma revelação maior, não perca tempo com isso, porque está diante de você alguém que é maior que Jacó. A terceira coisa que nos impede de crescer é um passado que não nos credencia. É um passado cheio de pecado. É uma alma cheia de ferida. É uma história bagunçada. É uma vida que dá vergonha. Aquela mulher foi tirar água meio-dia. Aquela mulher foi tirar água com sol a pino. Aquela mulher foi tirar água quando ninguém queria tirar. Porque ela já tinha tido 5 maridos naquela cidade. Estava com um sexto que talvez era marido da vizinha. Agora aquela mulher tinha na cidade 5 sogras. 6 sogros, 20 cunhados, 17 cunhadas, 30 estia, 40 estio. Metade da cidade era ex-parente. E a palavra já diz que aparentemente. Se você não riu, pensa na piada em casa, você vai achar engraçado. Ela é difícil de entender mesmo. Quem está rindo é inteligente. Aquela mulher tinha um passado horroroso. Foi buscar água meio-dia, porque meio-dia não ia ninguém. Foi com o sol a pino, porque não queria encontrar ninguém. Olhou no poço e estava Jesus, ela diz, graças a Deus é judeu, não vai puxar papo comigo. Ficou chateada de longe, falou, tem um homem lá no poço. Ai, graças a Deus é judeu, não vai falar comigo. Não quero conversar com ninguém. A minha história é tão horrível. Aquela mulher estava cansada de procurar. Ela estava tão sedenta, procurou nos amores, procurou nos abraços, procurou nos afagos. Todo mundo viu um corpo, todo mundo viu uma mulher desejável, e todos depois jogaram ela fora. Aquela mulher estava tão ferida, não havia nenhum motivo para receber palavra de Deus, para receber água de Deus, para crescer. Ela estava debaixo de tanta culpa, tanta acusação, tanto fracasso, tanta falha, tanto desespero. Ela encontra com Jesus. Jesus começa a conversar com ela, ela diz, me dá dessa água. Jesus falou, vai buscar o teu marido. Senhor, eu não tenho. Você disse a verdade. Você teve 5. O que você tem agora não é teu. Ela diz, venho conhecer o homem. Falou toda a minha vida, falou tudo que eu tenho feito. Toda a vida desta mulher girava em torno de uma revelação. Você teve 5 maridos e não deu certo. Você agora está tentando e já não tem nem coragem de casar. Você não acredita em mais nada. Você tem tudo para não dar certo. Talvez, irmão, o diabo levantou contra você para dizer que você tem tudo para não dar certo. Que o seu passado não te credencia. Que as suas feridas te fazem pequeno demais. Que você nunca vai sair do lugar porque você é tão machucado, tão ferido. O diabo tem roubado de você água viva porque ele diz você não, para você não. É tanta culpa. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus veio para te dar um novo destino, te fazer nova criação. E a palavra do Senhor diz que nós não somos perdoados por causa do amor de Deus, nós não somos perdoados por causa da bondade de Deus, nós somos perdoados por causa da justiça de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo! Ele é justo! Sabe por que Ele é justo? Porque Jesus já pagou o preço do seu pecado. Quando Ele te perdoa, Ele só cumpre a justiça de Deus, porque o preço foi pago na cruz do Calvário. Para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. E quando Ele purifica você de toda injustiça, só sobra justiça.
E quando Deus te olha, Ele vê em você justiça de Deus. A Bíblia diz que nós somos feitos justiça de Deus. Você está escondido com Cristo em Deus. Você está envelopado com Cristo, está escondido em Deus. E a palavra do Senhor diz que quando Ele olha para você, Ele vê justiça. Ele não olha para você e vê um passado. Quando eu esqueço de alguma coisa, se eu esquecer essa caneta em casa, eu esqueci, mas está lá. Se esquecer no púlpito, eu esqueci, mas está lá. Mas se Deus se esqueceu, não existe mais. Porque Deus não tem lapso de memória. E Deus lançou no mar do esquecimento. Seu passado, seus pecados foram apagados. E se você confessou e abandonou, você está perdoado. Jesus não diz para aquela mulher: vai lá resolver seu problema. Depois me pede que eu te dou da água. Ele diz: pede-me. Se você me pedir, se você souber quem fala com você e pedir, eu vou te dar da água da vida. E a última coisa que te impede de crescer, eu talvez já tenha falado sobre ela, é quando você não cresce na unidade do corpo. É quando você vem para o culto torcendo para ele acabar. É quando seu carro está embicado na porta. É quando o seu culto tem horário. E você não está ligado à vida da igreja. Você entra no culto, assenta na cadeira, olha para o altar, e se alguém estiver conversando, você dá uma reparada e depois você sai correndo para casa. A Bíblia diz que nós somos edificados pela fé mútua. A Bíblia diz que nós temos, além de ser plantados em Deus, precisamos estar plantados na vida uns dos outros. Vida de Deus é vida de relacionamento. Quando vos reunis, um tem salmos, outro tem hinos, outro tem cânticos espirituais, e nós somos edificados pela fé mútua. O culto devia ser mais dinâmico. Eu acho que o que atrapalha a igreja é esse negócio de cadeira, devia ser todo mundo em pé. De vez em quando você fala com o irmão assim: deixa eu escorar no seu um pouco, eu não estou aguentando. Todo mundo de meia quente, aquelas potocas de variz querendo aparecer, e a gente segurando aquele negócio. Senta e fica olhando um para a nuca. Tem que ter um pouco mais de movimento. Irmãos, eu fui orar numa igreja, eu falava assim: quem quiser vir orar, receber oração, vem no altar. Todo mundo vem e ajoelha, baixa a cabeça, faz oração silenciosa. Chamei a primeira vez, chamei a segunda, a terceira. Quem quiser oração, vem no altar e não pode ajoelhar. Precisa ver alguém pulando no altar, precisa ter alguém orando pelo outro, precisa ter espaço para, não só para receber. A gente não vem na igreja só para receber, a gente vem para ofertar, a gente vem para doar. Nós crescemos por relacionamentos, nós crescemos quando estamos plantados na vida da igreja, nós crescemos quando a gente quer ir em alguma coisa que a igreja está fazendo, a gente cresce quando pertence a algum ministério da igreja, a gente cresce quando trabalha na igreja, a gente cresce quando está servindo, quando conhece o irmão. Isso traz crescimento, porque senão os irmãos viram poços entulhados para nós. De vez em quando tem gente que está tão separada do corpo. Eu vou mudar de igreja. Vou mudar de igreja porque aquele irmão lá me fez raiva. Você vai mudar de céu também. Como é que vai ser? Nós precisamos melhorar para os outros, para todo mundo melhorar para a gente. Saber conviver com os diferentes. Outro dia eu fui conversar com um pastor, ele pensa diferente de mim, ele fala em cima de mim, ele não deixa eu falar, e ele foi falando e falando, e me atropelando. Eu quase não gosto de falar, e nós ficamos lá, disputando o espaço. E eu então falei: Deus, eu preciso aprender a aprender. Quem pensa diferente de mim pode ter alguma coisa para me ensinar. Eu preciso aprender a ouvir com atenção e não ouvir para responder. Preciso aprender a aprender. Eu preciso conviver com os irmãos. Eu preciso conviver com ideias diferentes. Eu preciso estar na igreja, eu preciso estar no corpo. Pastor, não gosto. No meio do povo tem tanta coisa ruim. O pessoal fica querendo mudar para outro país, porque o Brasil é ruim. E leva o Brasil no coração. Chega lá tentando dar carteirada, passa debaixo da roleta do metrô. Chegou um casal numa cidade, aquelas cidades antigas, cidades muradas. Falou com o moço que estava sentado na porta: moço, nós estamos dando uma volta aí, estamos procurando uma cidade para morar, a gente quer ser feliz, edificar uma casa, a gente quer uma cidade boa para morar. Ele disse: como é que é a cidade onde vocês vieram? Horrível.
povo briguento, pirracento, fofoqueiro, uma guerra aquela cidade. Falou, a mesma cidade. Pode ir embora, é a mesma cidade. O povo é tudo igual. Ele estava sentado ainda, veio outro casal, moço, nós estamos querendo uma cidade, para a gente edificar a nossa casa, construir, crescer. Como é a cidade onde você morava? Maravilhosa. Saímos de lá procurando um futuro, mas nossa cidade era maravilhosa, povo ordeiro, apaixonado, gente que cuida um do outro, parece uma família só. Ele diz, pode entrar, é a mesma cidade. A gente leva a cidade com a gente. Às vezes a gente está em crise porque a gente fala, esse irmão é muito isso, é muito... Às vezes é a gente. Eu estava contando hoje de manhã que quando eu era mais novo, irmãos, bem mais novo, eu jogava futebol e nós tínhamos um futebol que era um horário muito longo. E eu me lembro que nós jogávamos bola e muitas vezes eram muitos times e era muito acirrado, o jogo é muito duro. E a gente de vez em quando estava esbarrando um no outro. E aí então eu me lembro que nós somos 5 irmãos, né? Então nós estávamos sempre jogando bola lá e tal, e querendo ganhar. E aí a gente falava, fulano é folgado demais, cara, folgado demais. E um dia eu falei com meus irmãos, será que tem alguém mais folgado do que a gente? A gente mandava naquele futebol, irmãos, e mandava naquele... discutia direto. Eu falei, será que tem alguém mais folgado do que a gente? Irmãos, os mais folgados éramos nós. Eu só não sabia, porque não tinha espelho lá, né? Então eu estava olhando para os outros. De vez em quando a gente não está tendo um relacionamento que a gente vê nos outros, que eles são difíceis. Mas se você só souber lidar com gente fácil, difícil é você. Tem que aprender a lidar com gente difícil. Gente difícil te cumprimenta o dia que quer. Gente difícil sorri quando está de bom humor. Você sorri para ele, quando ele está de bom humor. Mas as pessoas não podem alterar o que nós somos. A Bíblia diz que aquela mulher deixou o seu cântaro. Oh, glória! Ela encontrou com o dono da água viva, abandonou o cântaro, não precisava mais procurar, ela estava farta. O encontro com Jesus muda tudo, ser cheio do Espírito Santo muda tudo, transforma o que nós somos. E o mais interessante é que aquela mulher que parecia tão descredenciada, fez mais que Nicodemos. Jesus encontrou com Nicodemos e pregou uma grande mensagem para Nicodemos. As maiores mensagens de Jesus foram pregadas a uma única pessoa ou pequenos grupos. E Jesus pregou uma mensagem para Nicodemos, onde ele disse que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E ele disse que Nicodemos era mestre em Israel, mas a história não conta que Nicodemos ganhou nenhuma pessoa para Jesus. Essa samaritana era renegada, tinha um passado que não a credenciava, cheia de feridas, mas essa mulher conquistou uma cidade para Jesus. Deus pode fazer do seu passado, Deus pode fazer do lixo que nós construímos um ministério poderoso. Se a gente beber dessa água e beber de verdade, Deus pode fazer com que a gente cresça num lugar onde as pessoas vão nos olhar e dizer, fala mais comigo, me fala mais de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Feche seus olhos. Mensagens não mudam a nossa vida. É preciso tomar uma decisão depois de ouvir a mensagem. Se você ouvir uma boa mensagem e não tomar decisão nenhuma, você vai esquecer dela. O tempo se encarrega disso. Se você ouvir uma péssima mensagem e tomar uma boa decisão, sua vida pode mudar. Hoje é dia de tomar uma boa decisão. Uma boa decisão. A Bíblia diz que Jesus bate a porta dos nossos corações.
Isso não quer dizer que Jesus bate a porta dos incrédulos. Essa palavra foi escrita a uma igreja, foi escrita a um pastor. Estou à porta, estou batendo, estou à porta, estou batendo. Abra, quero cear com você, quero cear com você. Hoje Jesus bateu a porta do seu coração. Ele quer dizer para você: eu queria te tirar desse lugar. Lugar que você construiu. Castelo de solidão. Escolheu ficar longe da igreja, onde os problemas são menores. Escolheu viver a vida cristã, onde as crises não chegam. Você disse: eu vou ser um crente de verdade, mas dentro da minha casa. Vou ser um crente de verdade, mas longe desse povo. Hoje Jesus quer te chamar de volta para estar no corpo. Porque se você não estiver no corpo, por mais que o corpo tenha problemas, fora do corpo é morte. Fale com Deus. Tome uma decisão. Quero te servir, Senhor. Quero te amar, Senhor. Quero te honrar, Senhor. Quero te servir, Senhor. Fala com Deus. Senhor, eu quero dar o meu melhor. Eu quero crescer.